é legal separar aqui. É bem comum ter uma mistura desses 3 outros indicadores aqui, na hora de definir esses indicadores principais. Eu vou tentar explicar aqui, eu vou usar até a plataforma da Rasio, tá, como um exemplo, para explicar a diferença entre esses indicadores aqui. Quando eu falo de indicador principal, mais uma vez, eu estou falando de um indicador que representa muito bem o representativo daquele sistema material. Só que, dentro desse indicador, então, vou dar um exemplo da emissão de gás de efeito estufa. O seu indicador principal é a emissão de gás de efeito estufa. Dentro desse indicador, pode existir vários outras informações importantes para você entender esse indicador principal. Então, vou dar um exemplo. Se você tem um indicador principal em mudanças climáticas, que é a emissão de gás de efeito estufa total, você pode ter, dentro dessa emissão total, você tem um indicador de emissão de escopo 1, 2 e 3. Então, são outros indicadores, outros números, né, que ajudam você a entender o indicador principal. Então, eu vou entrar aqui na plataforma da Rasio e vou apresentar aqui justamente o módulo de emissão, tá? Então, para mostrar esse exemplo, né? Então, aqui eu estou usando a conta template da Rasio, tá? Então, na conta template da Rasio, são dados fictícios, por isso que está até com algumas falhas de dados aqui, tá? Então, são dados para apresentação mesmo. Especificamente, esses indicadores aqui, eles foram calculados na etapa de cálculo de indicadores da plataforma da Rasio. Eu vou falar sobre esses cálculos, com certeza não vai ser mais nessa live, vai ser numa live posterior de cálculo de indicadores. O que eu estou querendo trazer aqui para vocês é o indicador principal do seu tema, mudanças climáticas, é a emissão de gás de efeito estufa. E a emissão de gás de efeito estufa desse indicador principal é um indicador que você pode acompanhar ano a ano, mês a mês, trimestre a trimestre, que é a emissão total. É quanto que a sua empresa emite de gás de efeito estufa de acordo com a sua operação. Porém, para você entender esse indicador principal, você pode ter esses indicadores aqui, que a gente chama de indicadores de performance do indicador principal, né? Que vai te dizer, por exemplo, como é que é a sua emissão de biogênico, como é que é a sua emissão do escopo 1 e 2, como é que é a sua emissão por categoria de emissão, fontes fixas, fontes móveis, eletricidade e por aí vai. Ou seja, aquele indicador principal, ele é meio que subdividido em vários outros indicadores ali embaixo que te representam bem ou que fazem com que você consiga entender aquele indicador principal. Beleza? Eu não gosto, por exemplo, de chamar de emissão do escopo 1 como um indicador principal de um inventário de gás de efeito de mudanças climáticas, por exemplo. Porque esse é um indicador do indicador de emissão total. Ao mesmo tempo que eu não gosto de chamar, por exemplo, emissão de escopo 2. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que você precisa lá, nessa gestão de indicadores principais aqui, você precisa identificar um indicador que é principal, um indicador que é representativo, que vai condensar muita informação num lugar só, porém, talvez essa informação condensada não seja suficiente para você gerir aquele indicador ou entender aquele indicador de forma detalhada para você pensar em melhorias, e por isso você precisa desses indicadores de performance. Beleza? Por que esse indicador de performance é importante? Foi a mesma coisa que eu já falei nas lives anteriores sobre inventário. Para você reduzir a emissão de gás de efeito estufa da sua empresa, que é a emissão total, você tem que saber, por exemplo, que é o caso daqui, que escopo 1 é 91% da sua emissão. E que desse escopo 1, fontes fixas representam 60%. Então, para você pensar numa meta alcançável, baseada que pode ser alcançada em tanto tempo, você, no caso da emissão, precisa entender, precisa ter acesso a esses indicadores de performance para você saber que fontes fixas é muito relevante para você talvez pensar em quais ações você vai fazer para reduzir as fontes fixas e, consequentemente, impactar a sua emissão total. Beleza? Ficou claro um pouco isso? Isso é muito importante. Eu estou passando aqui um exemplo que é complexo, que é o inventário de gás de efeito estufa. Pode ser que tenham indicadores que são muito mais simples de você entender, ou que tem poucos cálculos.
Mas é interessante entender que você tem um indicador principal, que representa o tema material, que você vai atrelar uma meta, e esse indicador principal pode ser representado por outros indicadores menores, que vai te dizer e vai passar informações importantes sobre como que aquele indicador principal se comporta. Essa é a informação principal que você tem que ter, beleza? Posso dar um outro exemplo aqui de resíduos. Então, resíduos, você quer saber quanto que o seu indicador principal lá é a disposição final. Ou seja, você quer gerar a quantidade de resíduos que quer gerar, você quer mandar menos possível para a disposição final. Ou seja, o que é a disposição final? É enviar, sei lá, para incineração ou para um aterro. Então, o indicador principal é total de resíduos enviados para a disposição final, mas seu indicador de performance lá pode ser quanto que foi para aterro, quanto que foi para incineração. Depois, quais são os tipos de resíduos que foi para aterro, quais são os tipos de resíduos que foi para incineração. Desse tipo de resíduo, será que tem algum que eu posso mandar para reciclagem e com isso reduzir a minha geração de resíduos destinado para aterro? Então, esses indicadores de performance vai fazer com que você entenda aquele indicador principal e consiga trabalhar nele. Beleza? Esse conceito é muito importante. E normalmente, aqui na plataforma da Rasio, a gente tem uma tela para os indicadores principais, tá? Relacionado aos temas, que fica aqui em compromissos. E a gente tem os painéis, que são esses painéis aqui, que são organizados de acordo com o tipo de indicador que você quer acompanhar, ó, financeiro, fornecedores, resíduos, água, emissão, energia, blá, 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 projetos sociais. Vários painéis que vão te entregar esses indicadores de performance. Como que aquele indicador principal se comporta. Beleza? Então, sem o indicador de performance, a moral da história é que sem o indicador de performance, vai ser um pouco mais difícil você conseguir trabalhar de forma eficiente nos seus indicadores principais. Então, é como se fossem subindicadores que juntos geram. É exatamente isso, Márcia. É exatamente isso. Porque só não é juntos, né? Mas eles te ajudam a entender o indicador principal. Porque às vezes o indicador principal ele vai te dar uma referência do que você está acompanhando para o tema e qual é a meta, mas para você trabalhar naquele indicador, você vai ter uma cadeia de coisas embaixo para você entender. Vou dar um exemplo aqui, vou abrir aqui o exemplo de resíduos, que foi o que eu falei, para ficar um pouco mais claro. Ó, resíduos. Nesses resíduos aqui, a lógica é a mesma. Vou botar aqui um intervalo de tempo maior, porque, como eu disse, isso aqui tem um. São dados fictícios, aí tá com poucos dados nesse exemplo aqui. Então, vou botar aqui um período de tempo maior, de 31 meses, ó, de dia 1º de 22 até 24. Então, você tem, por exemplo, a geração de resíduos totais, né, que de repente é o seu indicador total, você quer reduzir nesse período de tempo aqui, você gerou 364 toneladas de resíduos. Mas você tem que entender, quanto foi para reciclagem, quanto foi para aterro, quanto foi para incineração, que tipo de resíduo é esse, classificação dele, qual a categoria dele, é plástico, é metal, é alimento. Então, são indicadores que fazem com que você consiga entender o seu indicador principal. Vamos supor que o seu indicador principal seja esse aqui, que é, como eu disse lá, a destinação total de resíduos, que é quanto foi para aterro, quanto foi para incineração. Então, você só vai conseguir trabalhar no seu indicador principal uma vez que você entende que ele tem um indicador. Uma informação relevante para esses indicadores de performance aqui. Não necessariamente você, a gestora de sobriedade, tem que ser o entendedor desse indicador de performance. Aqui, provavelmente, assim, com certeza, você pode ter ajuda de um especialista da área. Por isso que você fez o comitê de estabilidade. Olha as nossas lives anteriores para gestão de estabilidade, né? Você tem um comitê, você tem um representante lá da área de meio ambiente, da área social, da área de governança, que vai conseguir te ajudar a identificar esses indicadores principais e, eventualmente, também a listar ou interpretar aquele indicador principal com eventuais indicadores de performance. Aqui eu dei 2 exemplos do inventário de gás de efeito de estufa de resíduos, que tem uma certa complexidade dos indicadores de meio ambiente, mas que essa lógica ela se aplica para qualquer tipo de indicador, social, governança, por aí vai. Beleza? Dando um exemplo aqui de indicador de performance, por exemplo, para essa diversidade, aqui tem a porcentagem. Mas, além da porcentagem,
você pode ter como indicador de performance o total de colaboradores de grupos minoritários, o total de colaboradores de grupos minoritários separado por tipos de grupos. PCD, minoria, enfim, você pode listar isso e classificar isso, entendeu? Dos não minoritários, qual é a organização desses grupos não minoritários? Como é que está a divisão dos colaboradores para esses grupos não minoritários? Esses todos são indicadores que vão conseguir fazer com que você entenda melhor o seu indicador principal, que é essa porcentagem aqui. Essa é a lógica que a gente chama de indicadores de performance. Então, você só vai conseguir, de fato, trabalhar, criar metas SMART para os indicadores de sustentabilidade, o indicador principal, uma vez que você entende minimamente como é que aquele indicador principal foi criado e como é que ele é representado. E a gente chama, eu especificamente da Rasio aqui, a gente chama ele de indicador de performance. Beleza? Bom, vamos seguir aqui. Vamos ver se eu consigo pelo menos terminar essa introdução aqui, porque eu estou só na introdução. Tá? A parte de gestão de indicadores é uma parte que eu gosto bastante e é bem legal. Então, vamos para a parte de indicadores para relatos. Eu já botei aqui como referência os indicadores de GRI, né? E qual é a diferença entre indicadores que eu chamo de indicadores de performance e indicadores de relatos, indicadores principais? Eu vou voltar aqui para a emissão de gás de efeito estufa. A diferença principal é que para você, eu vou abrir aqui as tabelas do GRI que a plataforma da Rasio cria para uma vez que a gente tem o módulo, né, de inventário de gás de efeito estufa inserido na plataforma. Ou seja, você fez o inventário de gás de efeito estufa na plataforma, a gente consegue criar essas tabelas já organizadas para você reportar o GRI. E aqui dá para ver que esses indicadores eles são bem parecidos com os indicadores de performance, às vezes até o mesmo, a emissão de escopo 1, escopo 2, intensidade, emissão de biogênico, emissão por categoria. Porém, lá nos indicadores de performance, o seu objetivo é entender os seus indicadores principal para você pensar em melhorias, né? Aqui, o objetivo é você ser transparente e relatar e divulgar os seus indicadores. Então, a diferença principal do conceito é o objetivo que você tem, né? Então, o indicador principal, você quer acompanhar uma informação bem relevante daquele seu tema material. O indicador de performance, você quer acompanhar a evolução, as características daquele indicador principal. E aqui, nos indicadores de relatos, você quer divulgar informações que sejam claras e transparentes sobre aqueles seus indicadores principais, indicadores até de performance. Então, aqui entra também indicadores de performance, mas dá para ver que a perspectiva é um pouco diferente. A perspectiva aqui, no caso, para reportar o GRI, você precisa mostrar a evolução, às vezes, anualmente, para você ver, para você ser transparente com a evolução da gestão daquele indicador ano a ano. Às vezes em tabelas, às vezes até em gráficos, mas diferente daqui, em que eu tenho um acompanhamento dos indicadores de performance mensal, ou um agregado dos 12 últimos meses, que vai me fazer pensar sobre o que eu preciso fazer para melhorar meu indicador principal, aqui eu já estou meio que... A minha intenção é reportar, minha intenção é divulgar. Então, nessa, existe talvez um filtro dos indicadores de performance, nem todos os indicadores de performance eu preciso colocar o indicador principal, que está aqui, o indicador principal, emissão total, e os indicadores mínimos que eu preciso, que são relevantes para eu ser transparente sobre esse indicador principal, que é a emissão de escopo 1, 2 e 3, indicadores de intensidade. Então, uma referência já batida, bem prática, para o indicador de relatos, aí sim é o GRI, por exemplo. Então, o GRI já te dá um padrão que você deve reportar aquele indicador. Como você deve reportar? Como que você organiza aqueles seus dados para ser transparente e ter uma completude, ter uma representatividade significativa com relação àquele tópico, né? Ou aquele critério, ou aquele tema material que está na sua empresa. Então, aqui, a intenção é diferente. A intenção é ser transparente, e aí o GRI serve como uma boa referência. E aí dá para perceber que nem todos os indicadores que você precisa acompanhar na performance para você entender o indicador principal, precisa estar no seu relatório, precisa estar divulgado.
O formato também é diferente. Talvez você deve apresentar, como a intenção é relatar, é muito e o seu relato é anual, talvez seja muito mais interessante você mostrar a sua evolução ano a ano do que você mostrar um gráfico mensal. Você mostrar um gráfico trimestral. É mais interessante mostrar uma perspectiva anual. Então, a organização dos resultados, dos indicadores que você vai mostrar, muda. E os indicadores que você vai selecionar também muda, né? E aí tem toda uma questão de o que você quer divulgar. Porque pode ter dados sensíveis da sua empresa. Você não quer, por exemplo, mostrar um indicador relativo, que é a missão por quilos de produto vendido, porque você não quer mostrar quanto que você vendeu, por exemplo. Quantos produtos você fabricou? É uma informação sensível que você não quer divulgar no seu relatório. Então, você pode ter esse indicador de performance para você acompanhar lá, mas de repente você não precisa colocar no seu relatório. Entendeu que muda um pouco? Às vezes podem ser os mesmos indicadores, mas muda um pouco de acordo com a intenção que você quer dar, a intenção que você quer passar, que tipo de informação você quer passar para quem vai ter acesso àquela informação. Então, os indicadores de relatos, a mentalidade que você tem que ter é o que eu quero divulgar. E com que intenção eu quero divulgar isso. Obviamente, tentando ser o mais transparente possível, tentando ser o mais completo possível, e resguardando as informações que são sensíveis para a sua empresa. Então, viu que já mudou. Então, aqui, quando eu listo aqui indicadores de relato, já é um outro tipo de indicador. Pode ser os mesmos de performance, os mesmos principais, mas a intenção é outra. E aqui é uma confusão danada, porque tem empresa que quer relatar os indicadores de performance e quer mandar todos os indicadores, aí não sabe quais que filtram, não sabe quais são os principais para mostrar de fato a evolução da agenda de sustentabilidade, que tem que ser os indicadores principais, aí quer reportar tudo, mas não pode reportar tudo. Então, quando você entende esses conceitos aqui, que são não são conceitos. Isso aqui não foi inventado por mim aqui. É só uma organização mental que é importante ter na hora de você fazer a gestão dos seus indicadores. Porque a depender de como você vai usar eles, você quer acompanhar a evolução da sustentabilidade, que é o principal. Você quer entender como que aquele indicador principal responde e como é que você evolui ele, indicador de performance. Você quer relatar esses indicadores para relatos. É tudo muito próximo, mas tem intenções diferentes. E essas intenções, elas devem ser representadas diferentes, devem ser claras as diferenças que você tem de um para outro. Beleza? Bom, enfim, falei de indicadores de relatos. Assim, o último indicador aqui, antes de falar da observação do quantitativo, é o indicador de operação. Nossa, isso gera uma dor de cabeça absurda na hora que você vai fazer os seus indicadores de sustentabilidade. O que acontece? Quando você está fazendo a gestão de sustentabilidade, você tem indicadores bem claros que estão no GRI ou que está relacionado aos seus materiais que você deve acompanhar. Beleza? Só que o que é comum de acontecer? Principalmente para a empresa que está iniciando a gestão de sustentabilidade. Ela já faz bastante coisa. Por exemplo, a pessoa de meio ambiente, lá, o responsável de meio ambiente, já faz a gestão de resíduos. Já faz lá, o pessoal de compra já faz a gestão de quantos combustíveis foram comprados, quantidade de óleo que foi comprado. Só que essa gestão de indicadores, às vezes, do responsável da área, ela tem, às vezes, mais, às vezes, menos informações que você precisa para você construir o seu indicador de sustentabilidade. Porque a construção desses indicadores, que eu chamo de operação, elas são importantes para gerir a área da operação lá, de meio ambiente, a área de RH, a área de governança. Mas não necessariamente ela tem todas as informações para a sustentabilidade. Ou até, às vezes, que ocorre bastante, tem mais informações do que você precisa para a sustentabilidade. Então, vou dar um exemplo. O gerenciamento de um estoque de gases, por exemplo, ou estoque de alguma coisa, estoque de insumos comprados,
não é um indicador, a gestão do estoque não é um indicador que precisa necessariamente estar na sustentabilidade. A compra do insumo talvez sim, a venda de produtos também sim, mas a quantidade que tem no estoque talvez não. Talvez não precise, entendeu? Para ser um indicador de sustentabilidade. O que acontece muito, acho que o exemplo que fica mais claro, assim, que sempre tem, é gestão de água. Então, por exemplo, é bem comum uma empresa, uma indústria, por exemplo, eu vou dar o exemplo de uma indústria, ter uma estação de tratamento de água de reaproveitamento. E ela tem todo o controle do reaproveitamento de água que ela tem. Então, ela tem uma estação de tratamento de efluente, ela tem a quantidade de água que foi aproveitada. Um outro exemplo, que também tem a ver com água, ela tem uma caldeira, ela tem a quantidade de água que vai para a caldeira, ela tem a quantidade de vapor que foi gerada na caldeira, ela tem isso tudo. Mas eu olhando para o indicador de água, eu quero saber a entrada de água, eu quero saber a saída de água e eu quero saber o consumo de água. Então, essa água que já estava dentro da empresa, que foi coletada de alguma forma, que foi tratada de alguma forma, que voltou para a empresa, ela está dentro de um circuito interno da gestão de água. Por exemplo, o fato de eu ter uma estação de tratamento, um reaproveitamento de água interno, né, só faz com que eu precise captar menos água. Então, a minha captação de água, que seria maior se eu não tivesse esse reaproveitamento, ela passa a ser menor. Esse reaproveitamento de água é importante? É importante para você mostrar, olha, a gente tem um reaproveitamento de água e tarará, mas isso não influencia no indicador de captação. Ao mesmo tempo que se eu tiver um descarte de água, essa água que está recirculando, eu não tenho que considerar que esse reaproveitamento de água que volta para o processo, ele foi descartado, porque ele não foi descartado, ele foi reaproveitado. Então, a água, o vapor que foi gerado numa caldeira, ela não deve ser contabilizada como uma água do sistema de sustentabilidade, porque ela já entrou pela captação lá da concessionária, de uma captação de chuva, de poço, de algum lugar, ela já entrou em algum lugar dentro da empresa. E depois ela gerou vapor. Então, esses indicadores são indicadores que a gente chama de operação. É importante para a operação da empresa. A empresa tem que entender esses indicadores. Mas talvez não seja importante para a sustentabilidade. E isso gera uma confusão danada. Gera uma confusão danada. Um outro exemplo que gera confusão, pegando esse mesmo gancho da caldeira, por exemplo, que é bem comum, quando a gente vai fazer um inventário de gás de efeito estufa, a gente tem que contabilizar lá o consumo de energia comprada, de vapor. Aí tem lá a etapa vapor, ó, gerei isso aqui de vapor. Porém, se eu tenho uma caldeira na empresa e a caldeira consome lá o gás natural, por exemplo, a energia que está nesse vapor já foi contabilizada no combustível. Então, eu comprei um combustível, queimei esse combustível aqueceu a água e gerou vapor na caldeira. Então, a energia que está no vapor, eu não posso contar se eu contei a energia que está no consumo de combustível, que foi justamente a entrada. Essa energia que entrou como combustível na empresa gerou vapor, foi transformada, né, e tal, e gerou vapor. Então, se eu contar a energia que tem no vapor, a energia que tem no combustível, eu estou contando a mesma energia 2 vezes. Então, o total de energia, o total de vapor que foi gerado na caldeira, a título de gestão de energia, a título de inventário de gás de efeito estufa, não deve ser contabilizado uma vez que eu contabilizo o consumo de combustível. Então, esse dado de total de vapor produzido, darará, é um indicador de operação, não é um indicador que faz que é relevante para a sustentabilidade. É muito irrelevante para a operação da empresa, a operação da caldeira e tal, mas para a sua parte de sustentabilidade, essa informação talvez não seja relevante. Não para o seu indicador principal de sustentabilidade. Talvez faça sentido você mostrar que você tem uma caldeira que tem muita eficiência e tal, e isso consome menos combustível, mas aí você já está entrando no mérito de mostrar alguma coisa que você faz dentro dos seus indicadores. Mas ela não vai influenciar o cálculo dos seus indicadores em si. Então, tem que ter muito cuidado
na hora de você criar os seus indicadores de sustentabilidade, para você separar esse tipo de indicadores aqui. Indicador de pontuação do SG, como é que está a sua pontuação do E, do SG, indicador principal de sustentabilidade relacionado ao tema, indicador de performance relacionado ao indicador principal, indicadores para relato, como é que você organiza informações e dados coletados para você ser transparente, indicadores de operação, que às vezes não precisam estar sendo acompanhados por um gestor de estabilidade, é um indicador de operação da planta, não tem a ver, ou da empresa, não tem a ver com o indicador de estabilidade, são indicadores internos ali que você não precisa nem ver, porque pode te atrapalhar. Então, esses conceitos aqui é muito importante entender esses conceitos, porque esses conceitos vão te dar uma base para você selecionar os indicadores que são importantes para sua empresa, a nível de gestão de sustentabilidade. Beleza? Bom, espero que tenha sido claro, tá? Essa parte desse conceito, desses indicadores.